Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Presença gloriosa do Senhor neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nesse espírito de oração, feche seus olhos um minutinho. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ô Pai, te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus. Te louvamos porque a Tua presença é real neste lugar, Senhor Deus. E nós nessa hora, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, Senhor Deus. Falando às nossas vidas, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, venha repreender, Senhor Deus, todo espírito de irreverência neste lugar. Senhor Deus, que não haja impedimento para a Tua igreja ouvir a Tua voz nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Ó Pai, que cada coração e mente aqui nessa hora estejam, Senhor Deus, ligados, Senhor Deus, no trono da Tua graça, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, a Tua palavra é real, a Tua palavra é verdade, Senhor Deus. Ó Pai, que ao abrir das nossas bocas nessa noite, Senhor Deus, neste lugar, seja o Senhor falando à Tua igreja, aquilo que Tu queres falar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, irmãos. Em nome de Jesus. Evangelho que escreveu João, capítulo 5. A partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém. Podem tomar assento em nome de Jesus. A verdadeira Betesda. A palavra do Senhor, irmãos, diz que Jesus estava em Jerusalém, ele foi para uma festa judaica. E como todos nós sabemos, Jerusalém era o centro da religiosidade, era o centro da vida religiosa dos judeus. Jerusalém é onde se encontrava o templo. Para Jerusalém é que se afluíam os judeus para a Páscoa e para as principais festas religiosas da religião judaica. E Jesus foi para uma delas, e o evangelista, o autor do texto, não cita, não diz exatamente que festa era essa. Mas o fato é que Jesus, estando naquele lugar, para aquele evento, para aquela festa, que com certeza reunia muita gente, aglomerava muita gente, tinha muita comida, porque acho que a gente herdou isso também dos judeus, né? A gente gosta de se reunir para comer, judeu gosta desse negócio de se reunir para comer. E festejos, e alegria, e talvez música. Mas Jesus, ele estando naquele lugar, naquele ambiente de festividade, ele escolhe sair daquele lugar e ir para esse lugar chamado Betesda. Esse tanque, esse local onde havia 5 pavimentos, e ali a palavra de Deus diz que havia uma multidão de enfermos. Jesus, ele deixa o lugar onde havia alegria, onde havia festa, onde havia o festejo todo,
e ele vai se encontrar num lugar onde há pobreza, onde há sequidão, onde há tristeza, murmúrio, lamento, onde há dor. Mas engraçado, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente olha para Jesus, o bonito é que isso não era uma coisa eventual para Jesus, não. Ele sempre escolhia estar nos lugares onde havia pessoas enfermas. Ele sempre deixava o lugar onde era mais agradável e ia estar no lugar onde ninguém queria estar. Jesus, como todos nós sabemos, ele deixou a sua glória no céu, onde ele recebia a adoração dos anjos, onde tudo era perfeito, e ele decidiu vir à terra para estar conosco. Um lugar complicado, onde as pessoas perseguem, onde as pessoas o perseguiram, onde ele foi açoitado. Ele escolheu isso. Muitas vezes, para nós, às vezes a gente está num lugar ruim ou passa por alguma dificuldade, não porque nós escolhemos, mas porque as circunstâncias acabam nos levando ali. Mas Jesus não, ele querendo, ele deixou o céu, deixou a sua glória e veio estar aqui na terra. Em outro momento também, Jesus, ao encarnar na terra, ele poderia encarnar em qualquer família da terra, ele poderia escolher qualquer lugar para morar, ele poderia escolher qualquer lugar para nascer, mas ele veio numa família pobre, ele nasceu num estábulo, ele abriu mão de nascer no palácio, na linhagem do rei que estava no trono naquele momento. Ele era de linhagem real, ele é descendente de Davi, mas ele não escolheu estar no palácio, ele escolheu estar numa família bem humilde e nasceu dentro de um estábulo. Ele também poderia ter vindo a essa terra com toda a sua glória, com toda a sua divindade, demonstrando todo o poder que ele tinha no céu, mas a palavra de Deus diz que ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua divindade e ele se fez homem por um certo tempo. E por que Jesus se fez homem por um certo tempo? Para que nós, homens, pudéssemos ser como ele por toda a eternidade. Você entendeu isso, irmãos? Jesus saiu da eternidade para se fazer homem como nós, para que nós, que somos terrenos, pudéssemos ser semelhante a ele por toda a eternidade. Quem pode dizer um amém? E naquele lugar onde Jesus escolheu ir, em Betesda, havia um homem que há 38 anos estava paralítico e Jesus sabia disso. 38 anos aquele homem estava enfermo naquele lugar. 38 anos indo ali repetidas vezes. Eu não sei se ele dormia ali, se ele convivia ali, mas o fato é que ele tinha uma dificuldade grande de locomoção. Talvez ele convivesse com coisas que nem convém aqui expor, mas dejetos humanos. Talvez convivesse com um ambiente sujo. 38 anos naquela vida. Jesus sabia que aquele homem estava ali, ele não foi lá por acaso, Jesus não faz nada por acaso. Aliás, Deus, ele não faz nada por acaso, ele faz tudo com um propósito. Até as coisas que a gente não consegue compreender na nossa vida, no mundo, não estou entendendo nada, mas aquilo está cumprindo um propósito de Deus. Amém? Jesus sabe de todas as coisas, ele conhece cada um de nós e ele conhece as raízes do teu sofrimento. Ele sabe pelo que você está passando e por que você está passando aquilo. E ele sabia por que aquele homem estava naquele estado deplorável. Sim, porque aquele estado daquele homem era deplorável. Mas Jesus estava ali para curá-lo. Jesus não foi ali simplesmente porque sabia do problema daquele homem. Jesus não foi ali simplesmente para oferecer um ombro amigo para aquele homem chorar e falar suas lamentações. Jesus não foi ali simplesmente para acolher um relatório, não. Ele foi ali com o intuito de curar aquele homem e mais do que curá-lo, Jesus foi ali para salvar aquele homem. Aquele lugar, irmãos, se chamava Betesda, e Betesda é uma palavra em hebraico que significa casa de misericórdia. Não, mas só que esse nome daquele lugar não estava fazendo o menor sentido para aquele homem, porque tudo que ele não tinha ali era misericórdia. Tudo que ele não via ali era misericórdia. Tudo que ele não tinha recebido até aquele dia é misericórdia. Ali ninguém demonstrava misericórdia com ele, sim ou não? Ele diz assim, olha, eu estou aqui,
e eu não consigo chegar ao tanque, porque sempre quando eu tento chegar ali, alguém se lança na minha frente, e não tem ninguém que me leve. Ou seja, uma situação total de abandono aquele homem estava vivendo. Além dele não conseguir sozinho ir até o tanque, ele não tem ninguém que o leve, e também as outras pessoas passam à frente dele. Tudo que aquele homem não estava vendo na casa de misericórdia era misericórdia. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. No dia a dia não é difícil, não. A gente entra no ônibus, né, no transporte público, aí tem lá um jovem, ele está assim, aí vem um idoso, o jovem bota o fone, joga o capuz assim, baixa a cabeça e finge que está dormindo. Não é crítica aos jovens não, tá? É uma coisa que acontece corriqueiramente. Mas vocês são bênçãos, vocês não fazem isso que eu sei. Amém? Vocês são educados, são servos de Deus. Mas os nossos dias é tudo que nós temos visto. Falta de misericórdia. Irmãos, em nome de Jesus, nós como servos de Deus, nós como filhos do Altíssimo, não podemos reproduzir aquilo que o mundo faz. Nós temos que ter misericórdia. Amém? Sim ou não? Quando Davi ele sobe ao trono, ele se torna rei, o seu reino está estabilizado, estabelecido, e ele está tranquilo. E aí ele pacificou os primeiros conflitos e tal, e aí ele fala assim, olha, tem alguém da família de Saul, para que eu exerça, para que eu manifeste nele a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Ele chama seus servos e ele se preocupa de ser bondoso com os descendentes daquele homem que lhe fez tanto mal. Ele se preocupa em ser bondoso com os descendentes do Jonatas, que era seu amigo, que ele fez uma aliança. Ele se preocupa em ser bondoso com alguém que ele está preocupado que, de repente, podia estar passando por uma situação ruim. Então, Davi ali, ele quebra todos os paradigmas, porque ele faz bondade a Mefibosete, que era neto de um cara que fez mal para ele. Ele faz bondade a Mefibosete, que é filho de um grande amigo dele. Então, ali, Davi está dizendo, a palavra de Deus está dizendo assim para a gente, a misericórdia não é para você olhar para quem vai fazer misericórdia, seja para quem te fez mal, para quem te fez bem, exerça misericórdia. Essa bondade de Deus, de que Davi está falando ali, é a mesma bondade de Deus, é a mesma misericórdia de Deus que Jesus leva para aquele coxo naquele lugar. É a mesma bondade de Deus. É como se... E interessante nas duas histórias que a bondade é manifesta a um coxo, né? No caso de Mefibosete, ele era coxo, e nesse caso aqui o homem também era coxo. Mas Jesus ele não foi simplesmente para levar dignidade àquele homem. Jesus não simplesmente não foi curar aquele homem de uma enfermidade para que ele voltasse a trabalhar, para que ele voltasse a ter a sua vida. Jesus foi levar salvação para a vida daquele homem, perdão de pecados para a vida daquele homem, restauração para a vida daquele homem, transformação completa para a vida daquele homem. E nessa noite eu quero com os irmãos pensar um pouco mais sobre entender a graça e a misericórdia de Deus. Seria esse o nosso assunto de hoje, entender um pouco melhor a graça e a misericórdia de Deus. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é que Jesus nos conhece profundamente. Irmão, mas o que isso tem a ver com a graça e a misericórdia de Deus? Você vai entender. Não é necessário que ninguém revele nada a Deus. Todas as coisas estão claras e patentes diante dele. Hebreus 4:13 diz isso. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não precisa que ninguém fale nada para Deus. Ninguém precisa revelar nada para Deus. Ninguém precisa contar, olha, Senhor, você não está sabendo disso, mas eu vou te contar como aquela vizinha fofoqueira faz, né? Eu espero que não esteja aqui a vizinha fofoqueira, né? Mas ninguém precisa levar nada para Deus porque ele já sabe de todas as coisas. E diante disso, diante dessa declaração que Hebreus nos faz, de que Deus sabe de todas as coisas, a pior coisa que alguém pode tentar fazer diante de Deus é mentir para Ele. Diante dele, você não deve, não pode e não conseguirá mentir. É impossível mentir para Deus. Não no sentido de enrolar Deus, é possível mentir, né, e sofrer as consequências disso, como Ananias e Safira. Mas é impossível engambelar Deus, é impossível enrolar Deus. Deus é impossível de ser enrolado.
Não é demonstrando quem você não é que você vai conseguir algo diante de Deus. Muito pelo contrário, é justamente abrindo o coração diante dele, é justamente expondo as suas fraquezas com franqueza e falando toda a verdade para ele é que alcançamos misericórdia. Ainda em Hebreus 4,16, continuando esse texto que eu falei antes, que Deus sabe de todas as coisas, o autor de Hebreus ele fala, mas se achegue diante dele com confiança, que aí vocês vão encontrar favor, graça, misericórdia. E o que é chegar diante de Deus com confiança? É sabendo, é reconhecendo que, primeiro de tudo, Ele nos conhece profundamente. Então, para que eu vou contar uma outra história para alguém que já sabe? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão, por gentileza. Alguns já estão grandes, já têm um filho grande, mas todos tiveram filho pequeno. Sabe quando o filho vem e ele fez uma besteira e vem contar a história, mas você já sabe, mas você ouve a história. Você sabe que ele está tentando te enrolar, você já conhece a história. Fala. Não, pai, é que não sei o quê, eu fiz assim, É assim com Deus, gente. Ele já sabe. Por que quando a gente vai orar, a gente, Senhor e tal, fala a verdade. Eu, quando era pequeno, meu pai sempre falava assim, se você falar a verdade, pode ser que o castigo seja menor, ou pode ser que você não receba o castigo. Mas se você falar mentira e eu descobrir, aí você certamente vai receber o castigo. Não adianta, com Deus a gente não tem como mentir para Ele. A gente tem que chegar diante dEle com o coração quebrantado, com franqueza, expondo ao Senhor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações, que dessa forma talvez, ou melhor dizendo, dessa forma certamente, nós receberemos da parte dele graça, misericórdia e favor. Amém? O fato é que Jesus te conhece, ele sabe tudo o que se passa contigo. Ele sabe o que se passa no teu coração, na tua vida. Ele sabe do seu dia a dia, ele sabe dos seus temores, das suas aflições. Ele sabe do seu ponto forte e do seu ponto fraco. Então, não adianta a gente chegar diante de Deus com uma capa de religiosidade ou com uma capa de Superman ou de Mulher Maravilha, que não adianta, Ele nos conhece. E o salmista fala isso, Senhor, Tu me conheces, Tu sabes que eu sou pó. Amém? Um outro aspecto da graça também que eu gostaria de ressaltar nessa noite, deixa eu voltar aqui. Além de Jesus nos conhecer profundamente, um outro aspecto da graça é que nem todo problema é consequência de um pecado, mas às vezes é. Vou falar de novo. Nem todo problema é consequência de um pecado, mas às vezes é. Temos sempre que tomar cuidado, irmãos, quando nós avaliamos alguma coisa. E avaliamos, que eu digo, é no sentido de olhar para uma situação e fazer o seu próprio juízo de valores. Isso é natural. Você olha para um cenário, olha para alguma coisa e você faz o seu juízo de valores. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos o mesmo pensamento dos amigos de Jó. Sabe aquele pensamento do amigo de Jó? Mas você está passando isso porque você está em pecado. Não é possível. Algum pecado tem aí. Não, algum pecado. Principalmente quando a gente vê um ímpio passando problema, né? Claro que ele está. Pecador, miserável. Está acontecendo tudo aquilo ali, tribulação direta. Mas a Bíblia diz que a chuva vem na casa do bom e do mal, do ímpio e do crente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem essa tendência de tentar buscar uma relação de causa e efeito com o que está acontecendo na vida de alguém, acontecendo de ruim. É claro que todos os problemas, todas as mazelas da humanidade, elas têm uma raiz mais ampla, que é no pecado de Adão e Eva. Isso é fato. Tudo que acontece de ruim comigo e contigo advém da queda do homem. Mas o que eu quero tratar aqui é que sempre queremos atribuir um pecado específico a uma luta que alguém esteja passando. Até mesmo um crente fiel. O irmão é crente fiel, é dizimista fiel, está sempre na igreja e tem a sua vida correta diante do Senhor, porém, ele não está livre de passar dificuldade. E às vezes a gente olha e fala assim, olha, esse irmão está numa luta, está passando um vento, como diz o pessoal mais do reteté, né, pastor? Está passando um vento. E às vezes é só um momento que Deus está provando o coração dele, é um momento em que Deus está levando ele a crescer.
porque as dificuldades nos levam a crescer também. Amém? Em João 9, por exemplo, Jesus está passando e ele se depara com um cego de nascença. E aí seus discípulos eles já vêm com esse pensamento, essa mentalidade, que não é nova, é antiga. Fala assim, Senhor, por que ele é cego? Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E aí Jesus fala, nem ele nem seus pais. É para que se manifeste a glória de Deus, é para que se manifestem as obras de Deus na vida dele. E para aqueles também que iriam ver. Amém? Então, aquela enfermidade, ela serviria para que as obras de Deus fossem manifestas. Mas, como eu disse, nem todo problema é consequência de um pecado. Mas às vezes é. No caso do paralítico de Betesda, aquela enfermidade possivelmente se deu em consequência de um pecado, sim, na vida dele. Porque Jesus lá no versículo 14 que nós lemos, ele encontra aquele homem no templo e falou assim, ó, vai, mas não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Vai e não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Por quê? O que poderia ser pior do que ficar 38 anos entrevado, irmãos? 38 anos naquela situação que aquele homem estava sem dignidade nenhuma, dormindo numa cama ali, provavelmente feita de fiapo, de alguma coisa, de palha, não sei. Mas o fato é que a cama não devia ser grande coisa, que ele toma a cama dele debaixo do braço e sai andando. Então devia ser uma coisinha muito fina. O que poderia ser pior do que a situação desse homem no tanque de Betesda? A condenação eterna. A condenação eterna. Assim também foi com outro paralítico, aquele homem que foi levado à presença do Senhor pelos seus amigos, que abriram o forro, o telhado da casa e depositaram aquele homem diante da presença do Senhor, porque havia uma multidão em volta de Jesus. Quando aquele homem chega diante do Senhor e o Senhor, vendo a fé dele, a fé dos amigos, fala assim, seus pecados estão perdoados. O que os fariseus que estão à volta assistindo aquilo falam? Quem é esse para perdoar pecados? Ora, se um homem está enfermo e Jesus fala, seus pecados estão perdoados, é porque Jesus, que conhece todas as coisas, conhece o coração, sabia que havia pecado na vida daquele homem. E antes de curá-lo, Jesus perdoou os pecados. E após perdoar os pecados, ele falou, levanta e anda. Então, aquele homem provavelmente dá a entender que também a sua enfermidade adivinha de um pecado posterior. Jesus perdoou-lhe os pecados e, em seguida, curou a enfermidade. Nem todo problema na vida de uma pessoa é consequência de um pecado cometido, mas, como eu disse, às vezes é. Às vezes é. Mas quem é que tem que discernir isso, irmãos? Digam para mim, como diz o pastor, prego para vocês, você prega para mim. Quem é que tem que discernir quando alguma coisa na minha vida está acontecendo, é proveniente de um pecado, de algo que eu estou cometendo, ou não é? Quem é que discerne isso? Deus e eu. Amém, amém, amém. É Deus e o indivíduo. Não é assim que a palavra de Deus diz no texto lá da ceia? O homem tem que julgar a si mesmo? O homem tem que fazer uma autorreflexão? Não é isso? Então, quem vai saber, a não ser que o Espírito Santo manifeste a um outro irmão, o dom dele lá falar, e aí vai orar por alguma coisa específica que aquele indivíduo não está reconhecendo o seu pecado. Mas quem é que tem que analisar isso daí? É Deus e o próprio indivíduo. Não cabe a outrem, a mim ou a você, dizer se aquilo que está passando na vida do irmão é proveniente de um pecado ou não. Amém? Portanto, não caiamos na precipitação de apontar algo que não existe, irmãos. Mas também não permaneçamos no pecado, sob o risco de acontecer algo pior. Algo pior. Porque às vezes a pessoa continua naquela vida dela, não reconhece os seus pecados, não se conserta diante de Deus e passa uma vida toda aqui e ao final ainda vai para a escuridão eterna, para a condenação eterna. E isso certamente é pior do que uma vida de 38 anos igual daquele homem ali no tanque de Betesda. Nada nessa vida é pior do que passar a eternidade na escuridão, nas trevas,
como Jesus disse, onde vai haver choro e ranger de dentes. É isso que Jesus estava falando para aquele homem, de acontecer algo pior. Mas um outro aspecto da graça do Senhor é que, seja qual for a razão, Jesus é a solução. Parece até bordão de político, né? Pode repetir? Seja qual for a razão, Jesus é a solução. Seja qual for a razão, Jesus é a solução. Amém. Quando Jesus chega perto daquele homem, ele não pergunta, quanto tempo você está assim? Ele não pergunta, qual foi, o que gerou isso daí? Por que a tua perna está assim? Por que você não consegue andar? Ele não pergunta a origem daquela enfermidade ou qualquer outra coisa. O que Jesus pergunta para aquele homem? Queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser curado? Apesar de parecer óbvia essa pergunta, ela não é. Ela não é uma pergunta óbvia. É óbvio que o paralítico quer ser curado, sim ou não? Nem sempre. E também ela não é uma pergunta retórica, onde Jesus pergunta algo já querendo ouvir a resposta certa ou sabendo, tipo assim, vou perguntar, é claro que ele quer ser curado, eu vou e realizo a cura. Não é exatamente isso que Jesus está fazendo. Quando Jesus pergunta isso, é porque ele sabe que há pessoas que, apesar do seu discurso de querer ser curado, na verdade, não querem ser curadas de fato. Tem isso, irmão Amarildo? Tem. Tem gente que não quer ser curado, sabia disso? Sim ou não? Tem gente que utiliza das suas mazelas para tirar algum proveito disso. Sim ou não? Tem gente que sabe que, se forem curadas, elas vão ter que mudar de vida. Porque a preocupação de Jesus ali, não, como eu já falei antes, não era com a cura simplesmente das pernas daquele homem. Jesus estava ali para curar a alma daquele homem, para salvar aquele homem. E ele faz isso ainda nos nossos dias. Quando ele entra na vida de alguém, ele não está preocupado só com o aspecto físico, ele está preocupado com a nossa alma, com a nossa eternidade. E tem gente que não quer ser curada das suas mazelas porque ela sabe que vai ter que mudar de vida. Eu vou entregar a vida para Jesus? Ah, não. Vou ter que parar com o meu cigarrinho? Ah, não. Vou ter que... O quê? Agora eu vou ter que mudar meu jeito de ser? Vou ter que parar de mentir? Vou ter que parar de tomar minha cerveja? Vou ter que parar de ir no bailão? Vou ter que abandonar certos vícios? Vou ter que perdoar quem me ofendeu? Eu vou ter que falar a verdade? Eu vou ter que olhar para o irmão e dar a paz do Senhor? Eu vou ter que ir para a minha família e falar a verdade? Eu vou ter que fazer igual Zaqueu, que devolveu o que ele roubou de alguém? Não, eu vou ficar assim mesmo. Rapaz, mas você vai para o inferno. Não vou não. Ele fica se enganando, achando que ele vai para o céu daquele jeito. Não, pode ir lá, eu tenho Jesus aqui também. Eu tenho, Jesus mora no meu coração, mora nada. Jesus mora no meu coração, mora nada. Jesus, ele entrou na vida daquele homem para resolver por completo o físico e o espiritual. Mas tem gente que ela quer continuar na sua dependência emocional. Ela usa da sua mazela, porque eu tenho isso, não sei o quê, para as pessoas olharem com o olhar de dó, de caridade para ela. Irmãos, não estou generalizando nenhuma situação, são coisas específicas. Assim como tem gente que de fato está enferma e está buscando a cura no Senhor, mas existem aqueles sim que querem continuar carregando a sua mazela, seja ela física ou emocional, para tirar proveito daquilo. Já ouvi testemunho de que um homem não queria ser curado da sua surdez porque ele era aposentado, se ele fosse curado ele ia ter que voltar a trabalhar. Não queria ser curado. Não, eu recebo a pensão lá e tal, vou ter que voltar a trabalhar. Não quero ser curado, nada, tá bom, assim eu consigo me virar um pouquinho. Essa que é a realidade. Tem gente que não quer ser curado da sua ferida emocional, porque quando ela demonstra fraqueza emocional, eu estou tão para baixo, estou tão isso, vem todo mundo, coitadinha, abraça, toma um chocolate. Mas se Jesus vier e curar ela da sua fraqueza emocional, ela vai andar por si mesma. Ela vai deixar de ter aquele monte de gente na volta dela paparicando. Ela vai deixar de que o filho, que tem que vir todo dia lá da casa dele, largar a esposa e os filhos para vir aqui. Não sei o quê, mãe, como é que você está? Às vezes ela está boazinha,
mas fica falando, não, eu estou doente, meu filho, estou isso, estou aquilo, por causa da dependência emocional. É a tal da síndrome de Wendy. Quem já ouviu falar na síndrome de Wendy aqui? O Wendy lá do Peter Pan, o Peter Pan só é um gurizão que nunca cresce porque ele tem uma Wendy que não deixa ele crescer. Sempre falando, você é jovem, você é criança, não sei o quê, fica aqui na terra do nunca. E aí ela vai promovendo aquela infantilização no outro, a vida toda. Mas Jesus, ele chega e ele pergunta, você quer ser curado? Você quer de fato ser curado? Aí ele, eu não quero mais essa vida aqui não. Eu não quero mais essa vida dos 38 anos aqui e dependendo dos outros e tentando e me frustrando. Toda vez que eu tento entrar no tanque, alguém entra primeiro, eu não quero não. E aí Jesus cura aquele homem e aquele homem tem sua vida transformada. E nessa noite o Senhor, Ele está nos perguntando, você deseja ser curado? De fato você deseja ser curado? Você quer ser livre daquilo que vem te acorrentando há tanto tempo e tem te impedido de crescer na presença de Deus? Você quer ser curado dos vícios? Você quer, nessa noite, tomar uma atitude, um passo de fé com o Senhor para ser curado de verdade dos vícios, das suas feridas emocionais, da sua ferida da alma, da sua dependência de outrem? Você quer de verdade ser curado? Para finalizar essa palavra, sobre a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. A graça é um favor imerecido. É Deus dar para nós algo que nós não merecíamos. E a misericórdia de Deus é Deus deixar de cobrar aquilo que nós devíamos a Ele. Essa é a diferença ou as particularidades da graça e a misericórdia de Deus. Saiba que Jesus te conhece profundamente. E apesar de te conhecer profundamente, Ele continua te amando. Não deposite a sua esperança na capacidade humana, seja na sua capacidade de entrar no tanque, ou seja na capacidade de outros, que em ambos os casos você vai se frustrar. Se você confiar na sua capacidade, você vai se frustrar. Mas confie em Jesus e na solução que Ele dá, porque a solução que Ele dá é boa, perfeita e agradável. Amém? Se você quer ser curado nessa noite, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja, a Tua palavra que foi ministrada, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar, com quem o Senhor quer falar. Senhor Deus, o Senhor tem seus métodos, os seus meios, e aqui eu sou apenas um instrumento do Senhor, Pai, para transmitir a Tua palavra. Senhor Deus, que ela tenha caído em corações, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, que sejam terras verdadeiramente boas para que essa semente, ela germine, Senhor Deus, e ela cresça. Que nessa noite, Senhor Deus, aquele meu irmão e a minha irmã que estão diante do Senhor falando, Pai, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha buscado de verdade a cura, eu estava me enganando, mas nessa noite eu quero ser curado de verdade, que o Senhor venha libertar, Pai. Venha, Senhor Deus, promover libertação verdadeira, que o Senhor venha promover, Senhor Deus, liberdade, cura plena, Senhor Deus, em todas as áreas da vida, na área emocional, Senhor Deus, na área física, na vida financeira, Senhor Deus, em nome de Jesus, na vida espiritual. Ó Pai, vem promover libertação, vem promover libertação no lar, na família. Senhor Deus, nessa noite, aqueles que têm buscado ao Senhor, como aquele homem no tanque de Betesda, ó Senhor Deus, ele nem esperava a visita do Senhor, mas o Senhor, sabendo do coração dele, sabendo da necessidade, o Senhor foi ao encontro dele, assim como nós, Senhor Deus, como humanidade, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e o Senhor deixou a sua glória e veio, Senhor Deus, nos encontrar, veio se fazer maldição no nosso lugar, Senhor Deus, e levar sobre o Senhor, Pai, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Sobre Ti, Senhor Deus, estavam todas as nossas enfermidades naquela cruz, toda a nossa rejeição, toda a nossa, ó Pai, toda a nossa tristeza, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Toda a depressão, Senhor Deus, todo medo infundado, todo espanto noturno, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Vem repreender e vem curar nessa noite toda insegurança, toda síndrome, Senhor Deus. Tudo aquilo que foi plantado, Senhor Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus, vem trazer a cura, Senhor Deus. Derrama o Teu bálsamo nessa noite, nos corações, Senhor Deus.
Derrama o teu bálsamo, Senhor Deus, e vem trazer cura, Senhor Deus. Vem trazer cura verdadeira, Pai. Em nome de Jesus. Receba a cura plena do Senhor, em nome de Jesus. Eu volto a palavra ao pastor Israel. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.